A regra número 4 é: compare a si mesmo com o que você foi ontem e não com o que outra pessoa é hoje. E eu escrevi esse capítulo porque eu sou um psicólogo clínico e tenho gasto 20 horas por semana nos últimos 25 anos escutando pessoas falarem sobre suas vidas. E eram desde pessoas que estavam à beira do precipício até pessoas extremamente bem-sucedidas que você mal pode acreditar. Era um vasto espectro de pessoas. E isso tem sido absolutamente fascinante. Ser um psicólogo clínico, se você realmente ouvir os pacientes, é como estar imerso em um romance de Dostoiévski o tempo todo, sabe? Porque é incrível o que as pessoas vão dizer se você prestar atenção nelas. Existem pessoas muito interessantes. E no que concerne a comparar a si mesmo com o que você foi ontem e não com o que outra pessoa é hoje, eu tive um cliente já de idade, ele tinha cerca de 85 anos quando veio me ver. Ele era da área financeira, uma espécie de gênio matemático. Ele fez alguns pequenos pingentes de ouro, de alguns símbolos matemáticos, para as mais belas equações matemáticas que já foram escritas. Ele tinha estudado psicologia quando era jovem e foi ele que me apresentou um conceito que eu não conhecia, chamado distribuição de Pareto. Eu aprendi na psicologia que a maioria das características humanas são normalmente distribuídas para a maioria. Então a maioria das pessoas eram médias e algumas pessoas eram extremas, o que seria uma distribuição normal. A distribuição de inteligência é assim, altura, há mais pessoas de altura média do que muito altas ou muito baixas. Peso é assim, e muitas outras coisas são normalmente distribuídas. E psicólogos tendem a acreditar que tudo é assim, mas não é. Então aqui vai um exemplo do que é a distribuição de Pareto. Existe uma regra de ouro que diz que 20% dos trabalhadores de uma empresa fazem 80% do trabalho, ou que 20% dos clientes são responsáveis por 80% da renda, ou ainda que 20% dos clientes são responsáveis por 80% das chamadas de suporte. Mas essa não é exatamente a regra, é muito pior do que isso. A regra é: num domínio específico, a raiz quadrada do número de pessoas trabalhando nessa área faz metade do trabalho produtivo. E você pensa, de 10 empregados, 3 fazem metade do trabalho? Bom, ok. Mas se você tem 100 empregados, 10 deles vão fazer metade do trabalho. Mas se você tem 1000 empregados, então são 30 que fazem. E se forem 10.000 empregados, então são 300 que fazem. Isso se aplica a muitíssimas situações. Isso se aplica, por exemplo, à massa estelar e também ao tamanho das cidades. Então você percebe quanto universal é isso como uma lei. Aqueles que têm mais terão mais e aqueles que têm pouco terão menos. Esse é o princípio de Mateus. Para aqueles que têm mais, mais lhes será dado, e para aqueles que têm pouco, pouco lhes será tirado. Alguns economistas chamam isso de princípio de Mateus. Então o que essa lei estabelece é que o mundo é cheio de desigualdades. Você já deve ter ouvido falar que as 85 pessoas mais ricas do mundo têm um patrimônio equivalente ao da metade da população. Esse é o fenômeno da distribuição de Pareto. E você pode pensar: maldito capitalismo por ter produzido isso. Me desculpe, seu diagnóstico está errado. Essa é uma lei natural. Não importa qual sociedade você estuda. Você percebe a distribuição de Pareto na riqueza? Você tem a distribuição de Pareto no número de álbuns gravados? Você tem a distribuição de Pareto no número de canções escritas ou de gols marcados? Qualquer produto criado tem essa característica. Em parte porque, quanto mais bem-sucedido, as pessoas te oferecem mais e mais oportunidades. E quando você começa a falhar, as pessoas se afastam de você e você despenca. Bom, isso é complicado, e o que isso significa é que sempre há essa disparidade. E eu não estou dizendo que não devemos fazer nada com relação a isso, mas estou dizendo é que ainda não se sabe o que fazer com relação a isso. Porque nós poderíamos modificar a distribuição de Pareto com relação à riqueza, por exemplo, mas não sabemos como fazer sem corromper o sistema, de maneira que o arruine completamente, como aconteceu na União Soviética ou na China. Eles estavam, a princípio, tentando ajustar a desigualdade. Mas a cura foi muito pior que a doença? Verdadeiramente falando, nós não sabemos tecnicamente quanta desigualdade é necessária para que se possa existir a riqueza. Nós podemos opinar, você diz que poderia ser menos ou você diz que poderia ser mais. A esquerda poderá dizer que é menos, a direita poderá sugerir que a desigualdade se desenvolva. Mas nós sabemos que isso é inevitável e nós não sabemos como resolvê-lo. Enfim, sabemos que há desigualdade. O que isso significa é que sempre haverá pessoas ao seu redor que são melhores do que você em alguma coisa. E isso é um problema porque você pode ficar com ciúmes, ficar amargo, ficar ressentido e o pior, você pode ficar sem esperança. Sabe, recentemente um amigo me contou algo muito engraçado. Ele estava se lamentando pela falta de sucesso na vida e ele se comparava com o seu colega de quarto.
E ele disse que seu colega de quarto estava se saindo muito melhor do que ele na vida, mas o colega dele de quarto era Elon Musk. Sério? Eu disse, sério? Você não vai tão bem como Elon Musk? Bom, dá pra entender, ele levou pro lado pessoal, pois eram colegas de quarto. Mas não quer dizer que ele estava se saindo mal, ele estava indo bem. E ainda dizia que não ia bem como Elon Musk. Bom, ele e mais 7 bilhões de outras pessoas. Mas eu achei isso instrutivo porque... Bom, você precisa ser cuidadoso com relação a quem você se compara. Mas você não deve não se comparar a pessoas bem-sucedidas, senão você não terá uma meta. Bom, meu ponto é que você precisa ter um alvo, senão você não terá uma meta. Mas esse alvo se torna um juiz em você e nós normalmente erramos a meta. Então, como você pode ter o benefício de ter um alvo sem ter o peso esmagador que vem junto como juiz te julgando como sendo incapaz? Então, eu tentei trabalhar isso nesse capítulo. E isso é algo que eu tive de trabalhar muito sendo um psicólogo clínico. Bom, digamos que você precisa de uma meta, mas não queremos deixar a distância até a meta te desanimar. Então, você precisa definir uma meta e dividi-la em partes para que você consiga vencer cada uma das etapas e terá maior chance de conseguir dessa maneira. Esse é um conselho prático. Eu não diria um conselho, porque é melhor do que um conselho. É um conhecimento prático de como alcançar um objetivo. Defina um grande objetivo e defina pequenas etapas para saber qual é o próximo passo. E faça a próxima etapa difícil o suficiente para que você se esforce para ser melhor do que antes, mas que também te possibilite ter uma chance razoável de sucesso. É assim que fazemos com as crianças. Nós exigimos, porque elas precisam amadurecer e ser mais do que elas são. Você não quer desmotivá-las com fracassos constantes, então o que você faz é defina um grande alvo e estabeleça metas difíceis e pequenas. Mas a próxima coisa é, eu tive muitos clientes nos seus 30 anos que estavam tentando, isso é mais real com as mulheres, eu diria. Muitas mulheres bem-sucedidas nos seus 30 anos que já atingiram suas metas profissionais começam a querer coisas diferentes na vida. Elas querem ter um marido, ter uma família e começam a pensar em como fazer isso. E uma coisa que eu percebi é que por volta dos 30, você precisa parar de se comparar com outras pessoas em algumas coisas. E a razão para isso é que algumas características na sua vida são tão singulares que não existe alguém tão similar a você. Porque tem detalhes na sua vida que são importantes. Talvez você se compare com algum popstar ou algo assim. A pessoa é rica, famosa, glamurosa e tudo isso, mas ela é um alcoólatra, consome muita cocaína, já teve 3 divórcios, sabe? De que maneira isso se encaixa na sua vida? Essas são pessoas que você realmente deve se comparar ou não? E a resposta você não sabe, porque você não conhece todos os detalhes da vida dela. Quem você conhece que você pode se comparar? Essa é fácil. Você, ontem. Bom, então aqui vai um bom objetivo. Mire alto. E isso é sério. Nós iremos também falar um pouco sobre isso. Mire alto, mas use como parâmetro você mesmo. Então, sua meta é fazer de hoje algo um pouco melhor do que ontem. E você pode definir o conceito de melhor como quiser. Isso não precisa ser uma imposição de moralidade externa. Você sabe onde é fraco e incapaz e onde deve melhorar. Bem, isso é como eu era ontem. Se eu fizesse essa pequena coisinha, as coisas seriam um pouquinho melhor. Bom, essa é uma boa coisa, pois o processo está andando. A melhoria contínua é algo imparável. Você pode realmente implementá-lo. E isso começa a gerar distribuição de Pareto como consequência e começa a se formar. E eu tenho visto isso acontecer na vida das pessoas o tempo todo. Pessoas me escrevem e dizem que estão fazendo isso e tenho visto isso acontecer na vida das pessoas continuamente. Eles traçam uma meta que deveria ser: como eu poderia conceber a minha vida de maneira que, se eu tivesse aquela vida, valeria claramente a pena viver e eu não teria de ser amargo, ressentido, enganador, arrogante e vingativo. E esse é o estar no fundo do poço. Isso é o que fracassos repetitivos fazem com você. Isso não é bom. Isso é que uma vida sem propósito, sem objetivos também faz com você. Porque a vida é muito difícil. Então você pensa, eu preciso adotar um modo de ser que justifique o meu sofrimento. Você pode se colocar essa questão. O que poderia fazer a vida valer a pena? Também citei Nietzsche nesse capítulo. Aquele que tem um porquê para viver pode enfrentar quase todos os como. Esse é um verso adorável. Muito adorável. E realmente vale a pena pensar nisso. Então você pensa em como você deve gerenciar toda essa miséria, sofrimento e futilidade? Bom, você precisa descobrir o que precisa ser feito para que a vida valha a pena. E aí você vai ter a sua meta. E aí você vai se mover em direção a isso bem devagar. Porque eu sou meio inútil, posso fazer só um pouco e talvez nem isso.
Mas tudo que eu preciso fazer é ser um pouco melhor do que o meu eu miserável ontem. E isso vai te impulsionar adiante muito rápido. E você pode ter sucesso nisso, o que é ótimo. Pois, por que não direcionar você para o sucesso? Senão você vai perambular por aí como uma lagosta de nível 10. Isso não é bom e você vai ficar desanimado quando isso acontecer. Não é uma coisa boa. Então, esse foi o capítulo 4.